Bom, pessoal, são 11 horas, 1 minuto do dia 11/11 de 2022. Olha que horário legal, 11 horas, o dia 11/11, o número 11, né? Um número mestre, um número Número bacana. 11. E hoje nós vamos falar de coisa boa também, né? Nós vamos falar da associação FAS, Alessandro Zarzur. Cara, que legal, Pois é. é um prazer muito grande estar com você aqui, Hanna. Nós vamos ter um papo de 1 hora, nós vamos trocar ideias, você vai trazer as novidades, você vai contar um pouco do que está acontecendo na tua fundação, nós vamos trazer notícia boa, nós vamos inspirar pessoas. Esse é o nosso propósito aqui. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós da Rede Plá buscamos a trazer informações para que você possa ter uma boa base de decisão, para que você possa ter um novo rumo, uma experiência nova, algo que te estimule, que traga para dentro de você uma força que já está aí dentro, né, para que você dignifique o seu dia, para que você glorifique a sua existência aqui na Terra, para que você tenha atitudes onde faça a diferença na sua própria vida, nas pessoas que fazem parte da sua história e no seu entorno. É isso que a gente se propõe a fazer aqui. E hoje nós estamos com a Hanna Salameh Zarzur, e nós vamos falar da fundação da Paz, né? A fundação que eles fizeram, e aí nós vamos entender um pouquinho essa história, por que surgiu isso, qual era o propósito dessa fundação e o momento que ela está hoje. A história de vocês é bastante estimuladora e, por mais difícil que seja, e aí faz desse limão uma limonada, né? E a limonada ela acaba servindo muita gente, e aí você põe um açúcar, ela vai ficando um pouco mais doce, e tudo isso é bom para que haja uma transformação nas próprias pessoas, né? E depois no entorno delas. Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu vou abrir o microfone para você, já fazendo a primeira pergunta. O que é a fundação, né? Como vocês chegaram aí, e daqui a pouco você vai me contar onde vocês estão. Mas eu queria entender um pouquinho da história de vocês e queria que as pessoas conhecessem a história de vocês. Bom dia a todos. Obrigada por ter essa oportunidade de convite. E quero agradecer muita gente, em especial a Cíntia, que me colocou em contato com vocês, né? E quero falar um pouco assim da nossa história, como você pediu. A nossa história é um pouco longa, né? Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou resumir um pouco e depois, se você quiser que eu entre em detalhes, eu detalho mais cada etapa, né? Então, é o seguinte, a FAS realmente, que partir do princípio Fundação Alessandro Zarzur, e o Alessandro Zarzur quer dizer, ele é meu filho, né? Mas o Alessandro sofreu um acidente de bicicleta em 2017 e veio a falecer no mesmo dia, né? Ele, infelizmente. E primeiro que a palavra faz mesmo era uma palavra que o Alê usava muito. E por coincidência, já que você introduziu, dia 11, o Alessandro nasceu dia 11, né? E hoje é dia 11, isso foi uma coincidência. Só me chamou a atenção porque você mencionou dia 11 hoje, e eu fiquei meio assim, né? Então, o Alessandro nasceu no dia 11 de junho de 1997, né? Ele veio a falecer um mês antes de completar 20 anos, né? E a FAS nasceu de uma dor, né? Da dor da perda do Alessandro. Porque depois da partida dele, a gente ouvia muito a palavra faz, e era uma palavra que ele usava. Ele falava para os amigos, meu, só faz. E para mim, que eu era mãe, ele falava, mãe, só faz, mãe. Para ele era tão simples fazer e eram coisas complicadas. Tipo, no meu caso, uma vez ele fez uma pergunta para mim, mãe, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho era ser ginasta. Eu tinha, na época que eu falei com ele, 42 anos, né? Quando fala, imagina, esse foi meu sonho e realmente eu nasci no Líbano, eu olhava as Olimpíadas e eu olhava a menina na trave e eu vibrava com aquilo, achava a coisa máxima do mundo. Eu nem rolamento eu sabia fazer, nem no chão, né? E o Ale falava com a mão sempre, mãe, só faz, mãe. E com a partida dele, como eu disse, essa palavra aparecia muito na nossa frente, entende? Na minha frente, para o meu marido, para as tias, para os irmãos.
E até para os amigos mais próximos, em situações assim que vocês falam, nossa, não é possível. Eu estou ouvindo faz o tempo todo, era placa, eram palavras, eram frases, enfim. Até que uma vez a gente estava no carro, eu e meu marido e meus 2 filhos, né? Que eu tenho 2 filhos, o Adriano, que assim é mais velho que o Alessandro, e hoje o Adriano desde o início ele está também junto com nós na FAS, né? Quer dizer, na verdade a família toda está junto com nós, né? Sem a família eu jamais poderia ter a FAS, a família e os amigos, né? Vamos, assim, fazem um rolo importante. E uma vez a gente estava na Marginal e apareceu um carro com uma placa pai, e a data do Alessandro, era partida do Alessandro, era pai 0450, até hoje, eu até tirei foto desse carro. O André ficou assim, só que do lado do carro parecia um outro carro FAS, então era pai FAS. E ali ficou todo mundo, né, assim, muito sensibilizado, né? Depois, mais tarde, isso foi de manhã, a gente indo para o almoço, e quando a gente estava voltando, o Adriano, meu mais velho, falou: mãe, por que nós não pensamos em fazer a Fundação Alessandro Zarzur? Porque a gente ressignifica o Ale, ele era triatleta de alto rendimento, né? E a gente, o sonho dele sempre foi incluir quem não pode fazer esporte no esporte, tipo, dar oportunidade de esporte para todos, porque a gente sabe que hoje a realidade de muita gente quer fazer esporte, mas não tem essa possibilidade. Então, estamos falando em esportes, na ideia do Ale era esporte de alto rendimento, né? E isso era final de ano e ficou muito na minha cabeça. Passei o fim do ano estudando sobre o terceiro setor, eu não tinha, eu sou engenheira de formação, né? Eu não tinha uma experiência além de ajudar, eu ajudava sempre minhas amigas, tenho várias amigas que têm várias ONGs, muitas delas muito próximas e queridas, né? E eu comecei a pensar nessa possibilidade de fazer algo em memória do Ale, que era o desejo do Ale. O Ale não, era um menino que não sonhava muito em ser empreendedor, assim, que nem o pai. Ele pensava em fazer o bem, sabe? Ele fazia o bem dentro da possibilidade dele naquela época. E isso foi final de 2017, foi no ano que ele partiu. E em 2018 eu realmente falei, não, vou fazer mesmo, que nem a Ale falava. Eu fui ser voluntária em projetos para poder oferecer o esporte inicialmente às crianças e adolescentes, né? Porque muito criança é recreativo, adolescente já são pessoas que conseguem participar mais do esporte propriamente dito, né? E ali na minha jornada eu entendi que eu precisava de um espaço maior e comecei no mesmo ano mesmo conseguir um espaço maior. Assumi uma ONG totalmente fisicamente existente há 18 anos e eu reformulei toda a ONG, fiz uma grande reforma. A ONG estava com muito pouca gente, eram 40 crianças, adolescentes só 2 vezes por semana, mas eu assumi totalmente que era o antigo Visconde. E hoje o Visconde é a FAS, é a mesma, teve uma fusão do CNPJ dos dois, e hoje o Visconde a faz. Na minha experiência, eu vi que eu estava voluntariando em CCA, que é Centro da Criança e do Adolescente. E no CCA, normalmente é de 4 a 12, alguns 14 anos, né? E eu pensei, falei, puxa, a criança, o adolescente sai na melhor, onde ele precisa de formação, de apoio, né? E aí eu resolvi, na minha ONG, a fazer apoio de 8 a 18 ou até terminar o curso superior. Por quê? Porque eu entendo, como mãe de 3 filhos, como engenheira também, que a fase mais difícil de é a adolescência, né? É onde as mães, a gente pelo menos tinha muita dificuldade, as mães até... Eu até que eu tive sorte, meus filhos sempre eram mais receptivos comigo, e o Ale era excepcionalmente, ele me abraçava, e as mães falavam, mas como é que você faz para o teu filho te abraçar? O teu filho tem 16 anos, não é normal. Mas, enfim, também eu tive a oportunidade de acompanhar meus filhos na formação deles, e me deu uma possibilidade de ficar mais com eles, pelo meu marido, para a situação dele.
e poder também trabalhar quando eu quiser, que também ele é engenheiro, eu conseguia ajudar ele de uma forma mais completa, porque a mulher se divide nessas horas de ser mãe e dedicar à família e ser profissional. Existe um leque que eu vejo algumas amigas, só que tem gente que precisa, tem gente que pode, tem gente que opta, e tudo ok, né? Contanto que isso seja trabalhado emocionalmente, né? E ali eu entendi uma oportunidade, falei, gente, eu vou ajudar os adolescentes a terem um lugar para eles completo, né? Um lugar completo, porque eu falo que o esporte só, ele também não é importante, não é só importante. Então, a pessoa não pode deixar de estudar e fazer esporte, porque um dia o esporte, a vida de atleta termina, e que tudo bem, você pode virar outras oportunidades, ser técnico, você ficar no meio, mas você precisa de um estudo. E tanto que o Ale treinava no Colorado, e uma das exigências dos atletas lá é se você não ter notas, você não participa do time, que eu acho isso muito bacana, porque isso educa de fato. Então, eu para a FAS, eu trouxe, eu trabalho em 3 pilares, ou 3 eixos, como eu digo, que o adolescente aqui, ele tem que ter um eixo acadêmico, que ele tem que estudar, né? Então, eu tenho os principais reforços, ou também retomada de matéria, depende da necessidade, que é matemática, português, informática, inglês, que todos esses são importantes. Eu tenho um outro eixo, que é o esportivo, que eles têm várias atividades esportivas, desde o yoga, mindfulness, até ginástica, até basquete, vôlei, luta, nós temos taekwondo, até patinação, temos artística, hockey, curling, que são esportes do gelo, né? A gente tem essa oportunidade também, eu conheci a Cíntia lá. E temos o lado sociocultural, que é entre a parte de desenho, musicoterapia, arte-terapia também. Então, são várias, são Nós 3 vamos vertentes chegar que a lá. gente Eu queria trabalha. que É, eu vou querer que depois você dê dessa isso, explanação geral, porque isso é muito legal, porque vocês não concentraram só no esporte, né? Vocês abriram um isso. flanco e tentaram segurar por todos os lados essas pessoas que vocês recebem aí, para que vocês, da melhor maneira possível, possam encaminhar o futuro dessa criança. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, eu queria falar um pouco mais do Alê, se você me permitir, Claro, porque com um prazer. é, é tudo muito simbólico, né? Você vê, É, ele vive 19 anos, aí um mês antes do aniversário dele ele larga o corpo, mas ele larga uma coisa junto com o corpo muito maior, ele larga um ideal, ele larga, ele larga ele larga dentro de vocês pensamentos, sentimentos mais elevados, ele larga dentro de vocês uma semente e que vocês fazem florescer. Aí você me conta, contou, né, agora há pouco, claro. que vocês estavam dirigindo na Marginal e aí vocês encontram um carro que tem a placa FAS e outro carro que tem a placa PAI. E aí você me conta também que ele nasce no dia 11 e hoje, dia 11/11, nós estamos conversando. Então, assim, isso me Pois é. traz uma sensação de que não existe acaso, que coincidência você pode trocar por ressonância, você pode trocar essa palavra coincidência por algo um pouco maior que rege tudo isso e vai colocando cada coisa no seu lugar no tempo exato, né? E isso traz um encadeamento, que no caso de vocês, é um encadeamento extremamente feliz. E esse encadeamento feliz acontece para as pessoas que normalmente estão atentas, né? O nível de atenção de cada um de nós, ele traz também como reflexo, como retorno, a grandiosidade, a realidade nossa, que ela é muito mais fantástica do que os nossos olhos conseguem perceber. A gente tem a realidade por nós, ela é provada através da visão, dos 5 sentidos, né? Mas tem coisas que extrapolam esses 5 sentidos e já vai para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, né? Que é a sua intuição, são as suas outras capacidades que estão para além desses 5 sentidos, e todos os humanos têm isso, mas as pessoas mais atentas, elas conseguem pegar os toques que a vida vai sutilmente entregando e vai ajudando a tecer essa vida, e aí, com essa boa vontade, com esse encadeamento feliz, as coisas vão tomando vulto, vão tomando proporção, vão tomando forma, e aí sim, aí a gente percebe o fluxo que a vida vai entregando para a gente. Mas para que a gente entenda esse fluxo,
a gente tem que estar, no mínimo, desperto, acordado, atento aos sinais que a vida vai dando por fração de segundo, né? Então, eu acho muito interessante essa história que você me contou, da Marginal, do teu outro filho mais velho, né? Dessas cognições que vocês foram fazendo ao longo dessa jornada para chegar nesse momento. Mas tudo isso nasce dentro de cada um como uma... Segundo o meu ver, tá? Eu não sou o dono da verdade, muito pelo Não, contrário, ninguém eu é. tenho que traduzir um pouco. Eu estou Ninguém é traduzindo um pouco dono do da que você me verdade. fala. Isso. É. Não, a verdade é própria. Cada um tem a sua. E elas se somam, elas se misturam, elas vão tirando entre a tese e a antítese, elas vão tirando uma síntese. E eu acredito que foi o que vocês fizeram, né? O teu filho teve um acidente fora do Brasil, é isso? Isso. Já que nós vamos entrar nesse meio, eu tenho muita coisa a acrescentar a isso que você falou. Realmente é uma energia externa, é uma energia que a gente tem que saber, uma ressonância que a gente tem que saber captar. E que isso nasceu, foi construído ao pouco. É que os fatos, quando se acontecem e se juntam e você consegue lembrar deles, você linka uma coisa à outra. Então, eu vou começar um pouco lá atrás. O Alê, quer dizer, um pouco mais ainda além atrás. Vamos começar a falar do Adriano. O Adriano, meu mais velho, ele estudou muito e ele conseguiu entrar em uma faculdade renomada nos Estados Unidos, que é Johns Hopkins. E ele foi lá para fazer 2 cursos, que é engenharia civil, seguindo nossa carreira minha e do meu marido André, né? E aí ele fez economia também. Ele fez double major, né? Que eles chamam que são 2 faculdades, né? E o Alessandro, na verdade, ele queria estudar, não tinha definição. Ele queria falar, vou fazer o Brasil, porque eu sou atleta, eu gosto, não sou tão acadêmico assim. Só que o Alessandro, quando eu voltei dos Estados Unidos, levando o Adriano, porque eles têm pouca diferença, era 1 ano e 7 meses na vida real, mas era 1 ano de acadêmico entre eles na escola, né? Então, eu levei voltei. Quando eu voltei, o Alessandro falou assim, mãe, eu também quero estudar nos Estados Unidos. Foi uma surpresa, me levou, falou assim, mas como assim você mudou de ideia, Ale? Mudei, mãe, mudei, eu vou fazer acontecer. E ali eu falei, gente, falta só 4 meses para prestar, como o cara vai fazer acontecer? Mas como toda mãe, eu falei, não, se é seu sonho, vamos fazer. Agora eu, assim, tinha pouca chance no meu interior, eu falei, será que o Ale vai conseguir? O Adriano demorou por 2 anos, mas tem 4 meses, mas vamos lá, o cara quando quer, ele quer. E realmente, quando ele ia para uma prova, ele ia para vencer e ele vencia, sabe? Ele tinha essa, vou fazer e ponto, né? Na mais simples, e funciona. E eu levando e trazendo ele para lá, para cá, para os cursos, para as aulas de reforço que ele tinha, né? Para prestar o SAT, que é o vestibular americano na época. Quer dizer, ainda existe esse vestibular. Ele toda hora me perguntava, mãe, que horas são? Quando eu olhava no relógio, era sempre assim, sei lá, 1h52, ou então 9h52, ou era 4h52. Eu falava assim, uma hora assim, Alessandro, deixa eu só entender, por que você me pergunta e é 52 minutos, né? Assim, essa fração. E ele falava, mãe, sei lá, porque, sei lá, 52, porque acontece, acho que eu tô sem relógio, senão eu não perguntava que era só, ele ficou bravo com a minha pergunta, mas vivia continuadamente me perguntando e sempre era 52 minutos. Mas tudo bem, era coincidências, eu acreditava em coincidência, mas eu achava aquilo estranho, sabe? E aí, quando o Ale foi para a faculdade e tudo, aconteceu uma coisa, eu perdi minha mãe em 2016. E minha mãe morreu exatamente 9h52. Quando eu olhei para o relógio, até levei um susto. Eu falei, era esse o sinal, talvez? Minha mãe me ajudou muito a criar meus filhos. E quando o Ale voltou para o Brasil, para as férias, eu falei, eu andando na praia com ele, ele falou, falei, Ale, lembra? Aí ele me perguntou a hora, e era também 10h52, eu levei um susto na hora, né? De novo, 52 não é possível. Aí eu falei, Ale, você sabe que a vovó morreu 9h52, e acho que era isso, 52, o sinal que, né? Aí ele falava assim, mãe, então quando você ver os 52, a vovó está pensando na gente, lá de cima. Eu achei isso bonito. É a primeira vez que eu tinha uma ligação com alguma coisa assim, digamos, não palpável, uma ressonância, né, que eu falo, né? E, por ironia, eu via os 52 em tudo quanto é lugar, em número de prova dele, quando ele partiu,
o boletim de ocorrência era a 52 graus, a curva que ele faleceu no Colorado. Sei lá, levei até uma multa, 10,52, mas o 52 aparecia. E no velório, na missa de sétimo dia do Alê, uma pessoa veio me falar isso, falou, Hanan, você presta atenção nos sinais, porque quando meu pai faleceu, eu vi muitos sinais dele, mas você tem que saber captar. E eu nem lembro do nome dessa pessoa, mas porque, imagina, uma missa de A 7 dias. mensagem era boa. A mensagem, eu lembrei. Pouco importa o mensageiro, a mensagem é que vale, né? O que vale é a mensagem. E aí começava a ver muita placa FAS, que era a palavra que a Ale usava, e ligado aos 52, ou era 4 de 5, que era 4 de maio que ele faleceu, então era 11 de 6. Era sempre o aniversário dele ou a partida dele vinha com esses 52 juntos. E eu comecei a falar para a família isso, e todo mundo via os 52, era uma loucura. E o FAS, na verdade, não apareceu só naquele da marginal, é que vinha aparecendo assim loucuramente. Eu via, tipo, no mínimo 5 a 6 placas de FAS. E uma vez eu estava na praia com os americanos que vieram me visitar de fora, sendo solidários, e eu encontrei uma caiçara que falou assim para mim: o que a gente faz na vida se a gente não faz nada pelos outros, né? E aquilo, eu estava no meio da praia deserta, uma caiçara fala isso para mim, e as americanas falam assim, o que elas sabem da fase? Elas sabem alguma coisa da fase? Não, ela só falou uma frase. Então, realmente, a fase é uma ressonância, é algo que nem você fala, a gente veio de lá para fazer alguma coisa. E começou, até hoje, a gente vê o sentido do fazer, né? Hoje, quando eu faço alguma coisa, quando eu vejo um sorriso, tanto numa jovem nosso ou numa mãe que está super feliz. Outro dia eu estava no cabeleireiro veio a faxineira e falou assim, nossa, eu tenho que te agradecer. Eu falei, por quê? O que eu fiz? Será que fiquei pensando se eu dei coisa de Natal, não lembrava mais? Falei, não, o meu neto está na fase e ele veio feliz, ele tirou 9,5 em matemática. E eu fiquei, nossa, fiquei super feliz, que ela, uma avó feliz pelo neto ter tirado 9,5 em matemática, que melhorou muito na escola por causa da fase. Então, hoje, realmente, a felicidade, o trabalho que eu tenho, é um prazer. Que eu tenho que agradecer é ter tido essa oportunidade de ajudar. Porque quando a gente ajuda, também a gente se fortifica, né? Então, é claro que isso eu devo a muita gente, devo à minha família, ao meu marido em principal, o André, toda a família, todos os amigos do Alessandro também que se movimentam em todos os sentidos, tanto fora como dentro. Eu sou gringa de nascimento, eu nasci no Líbano, mas eu vim com 12 anos, então estou mais de 40 anos já no Brasil. E eu considero o Brasil meu país, porque eu vivi mais aqui do que vivi lá fora, mas eu também tenho família ao mundo todo, e o mundo todo quer o bem da FAS. Então, tanto lá nos Estados Unidos, no Colorado, onde o Ale era atleta, como eu tenho gente no Canadá, no México, eu tenho Inglaterra, Líbano, França, todo lugar, e o Ale é mencionado. Eu acho que realmente é uma energia, era a missão do Ale vir para essa terra, ele viveu muito feliz nessa terra, com todas as oportunidades, e nós estamos mais felizes ainda em replicar essa determinação dele, esse respeito que ele tinha, o fair play, que é você, no esporte, você joga e sabe perder e ganhar, e transmitindo isso para os jovens que a gente tem hoje. Então, realmente é uma coisa do faz acontecendo. E em 2017 também, uma coisa marcante que eu tenho, uma vez eu estava indo comprar um pãozinho para minha filha, porque ela começou a chorar, porque eu fazia isso regularmente para o Alessandro, eu ia buscar na USP, porque não permitia que ele andava de bike aqui em São Paulo, tinha um pânico. E você vê que eu já tinha um senso de mãe de pânico, né? E não, a Lena aqui em São Paulo não pode andar, só na ciclovia ou na USP que ele podia. E eu sempre buscava e trazia pãozinho para minha filha. E com a partida do Alê, eu não fiz mais isso, mas foi sem perceber. E minha filha um dia começou a chorar, que ela queria o pãozinho, eu fui lá buscar o pãozinho. Comecei a chorar porque o caminho me lembrava que eu ia buscar meu filho, como assim, essa dor que eu tenho, às vezes a gente carrega uma coisa de perda que é muito difícil explicar. Só quem passa, e não quero que ninguém passe por isso, porque não é a ordem da natureza, sabe? A mãe perdeu um filho, os pais perderam um filho. E ali uma moto me fechou, meus lágrimas no olho, não sabia se eu que errei, se ela que errou.
Eu olhei assim, a placa da moto era FAS, 1/12 era meu aniversário, e meu aniversário ia acontecer 2 semanas depois. Ali eu falei, o Alessandro está falando parabéns para mim, Hannah, para de chorar, vai buscar o pão, volta e realmente faz alguma coisa. Então, assim, não são uma ou duas coincidências, são várias. Eu não, são essas que eu estou lembrando que são as mais fortes. Hoje que eu falei da Marginal, falei do meu aniversário, mas são muitas ressonâncias, muitas coisas que são você fala, não, o caminho está aberto, eu preciso fazer. Eu queria fazer uma ressalva nas coisas que você está falando, para que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam entender que isso Claro. não serve para você, não serve para mim, não é só para você ou só para mim. Isso é disponível para absolutamente todo o mundo. Basta você estar atento aos sinais que a vida está entregando Isso, constantemente. isso. A gente é dotado, nosso corpo físico é dotado de bilhões de terminações nervosas no crânio que são Isso. capazes de fazer associações instantâneas com tudo aquilo que os nossos olhos, que toda a nossa percepção pode absorver. Racionalmente, a gente absorve muito, 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 muito pouco, mas todos esses estímulos que a gente recebe, de todas as formas, tanto de forma visual, de forma por todos os sentidos, se você sente o cheiro, se você ouve, se você sente no seu interior, se você ouve dentro de você, se você consegue ver com os olhos, perceber com a boca, sentir com a mão, pouco importa. A realidade ela é muito mais fantástica e ela está para além desses sentidos. Se você está disposto e de forma atenta, com o coração aberto, sem preconceito nenhum, a simplesmente observar, saiba, a vida vai trazer as respostas aos seus questionamentos. Basta que você questione, pelo menos simplesmente dentro de você. Basta que você tenha legitimidade no seu questionamento, que para você aquilo seja algo real, palpável. O cosmo, ressonante, instantaneamente, vai trazer essas informações para você. Ou através É dos verdade. números, ou através das cores, ou através do som. Quer dizer, de alguma maneira, ou a sua intuição, ou algo que vai te remeter àquilo, de alguma maneira, o cosmo, o universo, essa força regente que preside a evolução desde um átomo até um planeta, um sistema solar, um nascimento e morte de universo. Essa força ela está acontecendo constantemente. E essa força ela não tem exatamente o nome, Deus, cosmos, universo, pouco importa. O que importa real é cada um de nós estar conectado, primeiro consigo mesmo, tá desperto, atento, e depois as respostas vêm. O importante, eu aprendi isso com um mestre em ciência hermética, ele dizia assim para mim, todas as perguntas que eu fazia, ele olhava para mim, ria, com muito amor e carinho, respondia assim para mim, toda pergunta já contém a resposta. Eu vou te ajudar, mas saiba que toda pergunta contém a resposta. E essa frase dele, para mim, ela é mágica, porque em algum momento essa resposta chega. Basta que você não saiba fazer a pergunta, você fique atento à resposta. E a vida vai respondendo. Ela responde num número que te traz uma cognição, ela te responde numa cor que te faz lembrar, num cheiro que te traz uma memória. E tudo isso tem palavras para descrever tudo isso, mas eu estou indo direto nos pontos para que cada um de nós possa reconhecer dentro de si que esse momento existe constantemente na nossa vida. E hoje Existe. eu estou conversando com a Hannah, e a Hannah está contando das cognições que ela fez, da trajetória que ela fez, né, das coincidências, das ressonâncias que aconteceram. Você vê, seu filho nasce no dia 11/6. Para quem estuda, por exemplo, Cabala, o Uhum. dia 11/6 é regido pela 11ª manifestação do Deus único, dos Uau, cabalistas, de um anjo chamado Lauviá. Aí uau. você olha assim, então no dia 11, ele nasce no dia 11, no dia 11, quem preside a evolução neste dia é o anjo 11, e aí ele trouxe mais conexões para você, ele trouxe o número 52 para você. Nós temos a prima da Cíntia, que está aqui, que está mandando coração. Oi, Cíntia, que está mandando coraçãozinho para gente. A prima dela nasceu num dia em dezembro, dia 15 de dezembro, e ela é regida pelo anjo 52 também. Uau. Então, esse anjo 52, a frase que inicia ele é assim: Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas, o número 52, na sua essência, ele traz como a primeira frase essa. A frase
do anjo 11, por exemplo, desse gênio cabalístico, número 11, que é a data de nascimento dele, ela diz o seguinte: Deus louvado e exaltado. Então, de alguma maneira, essa força divina rege e regeu a encarnação dele aqui por um tempo, mas continua regendo até que ele ganhe um outro corpo físico, ela continua fazendo o seu trabalho. E vocês, o André, a Hanna, o Alessandro, o Adriano, e eu não sei o nome do teu outro A filho, vocês estão Bruna, inseridos. a A Bruna é Bruna. a Bruna, minha filha, ela tem 17 anos, ela é menor, ela era menor quando a Lei partiu, mas ela também muito ligada e muito engajada aqui. Agora ela está começando, ela faz várias causas sociais pela escola, que o bem é o bem, tanto faz onde é, e ela também tem uma influência grande por nossa atitude, por essa ação que a gente está fazendo. Então, você que está nos assistindo, ou agora ao vivo, ou vai ver isso gravado daqui a um tempo nas nossas redes, saiba que toda essa conversa ela serve para você. Basta que você esteja atento a tudo que está ao teu redor, porque aquilo tudo tem... A gente tem um hábito horrível, o ser humano ele se enfia em alguns buracos e depois fica se perguntando como ele entrou ali, né? Quem colocou ele ali, como é que ele vai sair. Se você que está me ouvindo está num desses buracos, e cada um de nós, em alguma parcela da nossa existência, se enfia nele. Putz, eu contratei uma pessoa que, de repente, não foi a melhor coisa. Putz, eu escolhi um relacionamento que não é exatamente o que eu queria. Eu estou fazendo um trabalho que não é exatamente o que eu queria. Como é que eu saio disso? Putz, eu me enfiei numa dívida enorme, eu me enfiei num problema danado. Como eu saio disso? A própria pergunta em si, ela contém a própria resposta. Isso é natural, mas basta que a gente esteja realmente atento para poder pegar esse fio de Ariadne, para você pegar esse caminho de saída. E existe isso para cada um de nós, porque o cosmo ele trata tanto um cachorro recém-nascido, um gato, um passarinho, um animalzinho pequenininho, quanto um ser humano racional. Ele trata da mesma maneira e cada um, segundo sua cognição e segundo a sua necessidade, vai receber instantaneamente do cosmos um caminho e um rumo. Mas basta que a gente esteja atento. Quando a gente começa a reclamar demais, questionar os desígnios superiores, quando a gente tem muita incompreensão, é como se criasse uma nuvem na nossa frente que impossibilitasse a gente de enxergar. Ao contrário disso, quando você aceita o que aconteceu, entra na sua verdadeira realidade. Este é um problema? Então, deixa eu mergulhar no problema. Esta é a minha dor, então eu vou sentir a minha dor. Isso foi o que aconteceu, eu vou viver literalmente o que aconteceu. Nessa hora, por mais difícil e doído, essa nuvem começa a se desfazer e a coisa começa a clarear. E o teu problema, agora você mergulhado real dentro dele, não querendo afastar, mas mergulhado realmente nele, ele começa a se dissolver na sua frente e você consegue enxergar essas soluções. Eu estou dizendo isso porque esta família que está conversando comigo, eu digo essa família porque ela foi contando atitudes de cada um, mas a Hannah que está me contando tudo isso, ela está mostrando que tudo isso é viável e que você pode pegar essa dor incrível que é enterrar um filho e transformar isso em algo que pode te trazer alegria constantemente. E isso tudo é bom para ele que partiu, né? Que pôde trazer, colapsar, materializar as realidades que ele acreditava por intermédio de outros. E assim é por sucessão. Por sucessão, cada um vai levando um propósito maior à frente e vai ajudando a transformar. Saiba que você que está me ouvindo, que está me assistindo, também tem essa capacidade. Todos nós temos. Não tem nada perdido. Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore, se Deus não quiser. Tenha nele o nome que você quiser dar. Alá, Buda, Jeová, Mohamed. Você pode dar o nome que você quiser, porque essa força regente, ela fala todas as línguas, ela está em todos os lugares, nada escapa, nem um único átomo escapa. Imagina um grupamento deles, tudo há uma regência. E todo esse papo que parece filosófico, e de filosófico tem muito pouco, que na realidade foi feita uma fundação, foi feito o acolhimento de pessoas,
é levado a alegria para essas pessoas, é levado para cada uma delas a satisfação pessoal quando você consegue tirar uma nota boa numa prova de matemática. Só quem teve dificuldade sabe o que é isso. A Só quem tem superação. dificuldade de dar uma cambalhota e consegue, só quem consegue sabe dizer isso, né? Então, esses desafios, eles vêm para o crescimento da alma. Eu ouvi de um mestre em ciências herméticas que se te foi dado um desafio, é porque você tem capacidade, é porque você tem capacidade para cumprir com aquilo. Então, o desafio não é uma coisa ruim, e sim uma coisa boa, que te torna mais forte, que glorifica a sua obra e a sua existência. Então, tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui, eu tenho os meus desafios e vivo eles, não rechaçando eles, mas eu mergulho neles até para entendê-los. Eu outro dia comentei com uma pessoa uma sensação engraçada. Eu tive uma dor abdominal uns meses atrás, quase um ano atrás, muito forte, e tinha sido a segunda ou terceira vez que repetia aquela dor. E era uma dor que eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Então eu negava aquela dor e eu fui parar no hospital por conta dessa dor. A última vez que isso aconteceu, eu mudei a minha atitude com relação à minha dor e falei assim, putz, isso dói, né? Isso dói muito. Então, essa dor está me dando nervoso, essa dor está me dando tristeza, essa dor está me dando angústia, essa dor está me dando tudo que ela me deu o tempo todo, e eu estou indo para o hospital, e estava uma certa comiseração com relação à minha dor. E aí eu mudei a atitude com a minha dor. Eu falei assim, então eu vou mudar com você hoje, como eu nunca agi, eu nunca tinha agido assim na minha vida. Então vem, eu quero sentir você. Eu quero provar o que é você, porque já que você quer aparecer, eu quero, então você vai se expressar através de mim mesmo, e eu não vou ser barreira para você. Eu vou sentir aonde dói, como dói, por que dói, e eu mergulhei naquilo. Estranhamente, ela passou. Estranho. Então, eu não estou convidando ninguém a ser masoquista. Não, eu estou convidando a gente a cada um de nós que a dá mergulhar. sentido às coisas. Mergulha no seu problema, porque ele tem solução. Saiba, você saia da se zona do conforto, eu falo. Saia da zona do conforto. Zona de conforto é cama de prego, cara. É isso. É isso que as pessoas não entendem. É cama de prego. E eu falo que saia da zona do conforto, enfrenta as coisas, porque sempre tem situações mais difíceis. Antes de você reclamar do seu problema, olha ao seu redor, olha o que tem de bom na sua vida. Antes de você reclamar daquela pessoa, olha o que aquela pessoa tem de bom primeiro. Porque às vezes o que ela tem de bom é melhor do que o que ela tem de mal. E quando você está numa situação que não gosta, você muda, não espera os outros mudarem. Os outros, você não tem domínio aos outros. Você tem domínio ao seu ser, né? Você muda, você faça outra atitude e saia da zona de conforto. Porque às vezes você tomar outro caminho é mais difícil, você não conhece outro caminho. Mas é necessário para a sua evolução acontecer, né? Então, você eu sabe costumo que falar isso. É estranho dizer, puxa, mas uma mãe que perde um filho que perde os pais, que perde os irmãos, puxa, que eles têm a ver com isso? Eu trago uma história. Você fez uma coisa muito difícil. Você enterrou um filho, que contraria a lei natural, como você colocou. Eu, em 5 anos, enterrei 8 pessoas da minha família. Em 5 anos, incluindo pai, mãe, irmão, pessoas próximas da família. E no momento, eu lembro que quando eu enterrei a minha mãe, que foi a primeira dessa série. Não, primeiro foi meu avô. Mas eu lembro quando eu enterrei minha mãe, no primeiro dia que eu senti a falta dela, que comecei a chorar, da falta que eu senti da minha mãe, algum questionamento que eu tinha, eu parei para observar, eu tinha 22, 23, e eu parei para observar aquilo, e eu lembrei da resposta que minha mãe me daria para aquele questionamento. E aí eu descobri que eu não tinha perdido minha mãe. A minha mãe já tinha dado tudo que ela podia até aquele dia para mim. E que cabia a mim lembrar dos ensinamentos, lembrar de todos aqueles princípios que ela tinha me dado, porque eu nunca mais ia ficar sem mãe. Eu tinha tido mãe, aquela mãe estava dentro de mim e ela só não estava fisicamente perto de mim. E os meus questionamentos, quando vinham, eu diria, o que minha mãe me diria? O que minha mãe já me disse com relação a isso? E assim foi depois para meu pai, e assim foi depois para todas as outras pessoas. E eu descobri que eu perdi temporariamente o contato com elas de forma física, mas que tudo cabedal que elas tinham me dado estavam dentro de mim, e cabia a mim buscar dentro de mim as respostas que já tinham sido me dadas durante toda a minha existência. E assim é com todos vocês que estão me ouvindo. Façam suas reflexões,
olhem para as pessoas e busquem tirar o melhor delas, ou o que foi dado de melhor delas, e pega o pior delas e coloca num lugar especial, onde aquilo não vai te afetar. Saiba que aqui todo mundo está num mundo escola em evolução, e essa evolução, ela pede para que você faça a sua própria, ao invés de ficar dando dedada e conselho na do outro. Então, isso não é uma atitude egoísta, mas isso é uma atitude absolutamente individual, onde todo o coletivo é formado por individuais. E se esse individual melhora, esse coletivo também melhora. Então, desse limão que você contou, a limonada de que isso virou, veja que a vontade de um coloca hoje mais de 100 pessoas recebendo. E isso é a maravilha do ser humano. Quando o ser humano é colaborativo e não é competitivo, ou quando ele é competitivo consigo mesmo e consegue produzir cada vez melhores resultados, isso transforma o mundo. Então, eu costumo todas essas falar, lições André, de... vou dar um parêntese, que Por favor, não basta fazer uma limonada, tem que fazer uma torta de limão também, para porque o ficar limão está mais lá. doce. Exato. E quanto mais limão, aí você vai fazer torta, molho, você vai temperar salada, você vai fazer suco, você vai fazer doce de limão, você vai fazer raspinha de limão. Ou seja, o limão tem várias Se propriedades. reinventa, E se isso. você olhar e dizer para mim, limão é amargo, eu vou dizer, também, 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 faz parte. também. Faz parte. Então, eu acho que o sábio é aquele que consegue tirar o sabor das coisas, Sim. seja ele qual for. Seja ele qual for. E o que nós estamos trocando de ideia aqui é buscar tirar de dentro de cada um a sua sabedoria própria. Porque Isso. com isso, essa força transformadora faz a diferença para uma multidão. Isso estimula, isso não desestimula. Ela perdeu um filho e fez uma fundação. E esse filho está vivo todos os dias. Esse filho está vivo, esse filho está vivo na memória, esse filho está presente no dia, esse filho faz falta para aquela mãe humana e emocional. Mas esse filho não faz falta para a evolução da alma dela, esse filho está presente. E assim, para tudo que você já perdeu na vida. Você tem muito a conquistar, inclusive com o que você perdeu. Então, Exatamente. fica aqui esse estímulo para todos nós, né? Sabendo que essa força forte, ela pode te levar para um lado destruidor ou para outro lado completamente diferente. Cabe a nós fazermos essa escolha. O que nós vamos alimentar? A tristeza ou a possibilidade de transformar isso em algo melhor? Eu acho que fica, nessa nossa conversa, fica o exemplo da sua fundação, da fundação do Alessandro Zarzur, como um exemplo vivo e real de que os nossos sonhos eles se transformam todos os dias. E que esse estímulo chegue a você que está nos ouvindo, para que você veja uma mãe com um sorriso no rosto, olhando para mim agora, falando de coisas difíceis e muito feliz. E muito feliz, porque a felicidade está nas nossas vitórias diárias, não numa perda. Essa sua perda, ela marca para o resto de uma encarnação, mas ela também marca de forma positiva para tudo que você tem feito e ainda vai fazer em nome disso. Então, eu só tenho a falar coisas boas para vocês aqui e tentar trazer essa atitude, esse momento, né? E de forma transformadora, para que você possa perceber que isso também está na tua mão, isso também está dentro das tuas capacidades, porque somos filhos do mesmo Criador, somos todos irmãos. Na verdade, somos todos um, cada um expressando uma vontade do Criador, cada um sendo uma parcela única dele, mas cada um com uma beleza única, né? E que essas belezas possam ser enxergadas, e que essa humanidade... E isso não é papo de quem... o cara é um maluco, abraça a árvore. Não. Todos Isso nós é temos fato. as nossas funções diárias, todos nós temos as nossas... a minha conta de Sabesp vence, a minha Eletropaulo vence, Eletropaulo não existe mais, a Enel vence, né? Minhas contas vencem como as de vocês, eu tenho responsabilidade como vocês, tudo isso é maravilhoso, sim, mas está na prática. Verdade. Todos os desafios vêm todo dia, nada é tão simples, mas esse simples ele te mostra que depois as coisas tomam um outro rumo. Existem os encadeamentos infelizes, porém, existem os encadeamentos felizes. Você pode surfar numa onda e ir até a praia, mas você pode pegar essa onda e tomar um capote e rolar até a praia. Mas vai depender de como você surfa na sua vida, vai depender como você coloca o foco da sua vida. Então, você pode olhar... tem uma parábola bobinha, eram dois irmãos gêmeos. Um ganha uma bicicleta e um outro ganha um saco de cocô.
O que ganhou a bicicleta falou assim, nossa, pai, mas não é perigoso. Meu amigo uma vez caiu, quebrou o braço. Tem gente que pode se machucar. Você tem uma história de bicicleta para contar. Então, Sim. essa é a visão da bicicleta de um. E quem ganhou o cocô, o saco de cocô, o irmão gêmeo que ganhou o saco de cocô, ficou muito feliz e falou, nossa, onde é que chega o cavalo? Depende de como você encara. Depende Exatamente. de A como gente você encara a tem coisa. que se renovar, a gente tem que olhar. Na verdade, a gente tem que sair. Eu falo assim que a gente não tem que se apegar, né? Então, não se apegar já dá uma força maior para você poder se reinventar. Porque se você se apega muito a algo, você sabe, nada é eterno nessa vida. Tudo é transitório, Só a tudo tem mudança. um porquê. A mudança Mudança. eterna. Fora a Eu mudança, mesma, eu nada. vim de um país e caí no outro país, né? Com 12 anos, Você que eu nasceu na estava mudança. nasci na mudança. Eu Você tinha que chegou. vir. Cheguei no Brasil, a pessoa falava, oi? Eu falei assim, nossa, mas tá todo mundo com dor nesse lugar, porque oi era uma saudação, mas para mim, ai é dor. Então eu achava que oi era dor também. E eu não entendia, mas também tive que ir lá, naquela época, em 1980, não tinha telefone, não era. Para você fazer uma ligação custava $50, que era uma mini É. fortuna. Então a gente falava uma vez por mês com familiares, até que uma hora você nem fala mais, você vai crescendo. Então, esse assunto de perda, você tem que desapegar da perda, sabe? Assim, desapegar dos acidentes, desapegar da desgraça, porque a desgraça também tem o lado do bom dela, que é uma outra versão, que é a reinvenção, né? Tem muita gente que, por exemplo, sei lá, perde emprego e essa pessoa começa a empreender uma coisa e falava, puxa, por que eu não empreendi antes? Porque você estava apegado ao emprego, então você precisou perder o emprego para você se reinventar. Tem gente que sai de um relacionamento e acha a coisa melhor. Então, às vezes, a pessoa acha que aquilo que veio para ela leva. É que nem você falou, a gente não pode olhar para o dark side, a gente tem que olhar para a sombra, você tem que olhar para onde tem luz, né? Então, Você vê, tem uma trindade oriental, Uhum. Brahma, Vishnu e Shiva. Sim, no Né? yoga, né? Isso. Brahma constrói. Brahma cria o mundo. O Sim, Vishnu, ele mantém, ele regula, ele sim, compensa, ele mantém sim. aquilo. E Shiva vem, destrói esse mundo e Brahma recria. Aí ele recria melhor do que a forma anterior. Vishnu Sim, começa a compensar, a equalizar, a manter melhor do que era antes. E depois vem sim. Shiva, destrói e fala tudo de novo. Ou seja, Tudo de o novo. princípio da impermanência, Da mostrando que a impermanência. mudança ela é constante para que haja evolução, especialmente no Exatamente. mundo como o nosso, que é o mundo escola. Então, É, quando algo acaba, saiba, um novo vai surgir. Aposte sim, no novo, refaça diferente. Eu aprendi de uma forma muito simples, como um exercício matemático. Essa pessoa que me orienta, ela disse assim, isso é como uma fração matemática. Você pega a linha e escreve a linha inteira. Aí, terminou essa linha, você parte para a linha de baixo e acrescenta mais um pedacinho. Reescreve aquela linha inteira, acrescenta um pedaço. Na linha de baixo, você reescreve ela inteirinha e acrescenta mais um pouco. E aí você vai acrescentando. Nascimentos e mortes de universo são assim. Esse universo nasce de um jeito, ele se transforma, ele se recria. Quando ele se recria numa outra oitava, melhor de novo. Então, essa morte e renascimento, esse começo e fim, quando ele é bem feito e cada vez mais consciente, ele traz evolução. Então, sim. não há problema em quando um ciclo se acaba, é porque outro novo Exato. vai nascer. E se você está nesse novo ciclo, se você está começando esse novo ciclo, faça melhor, faça diferente. Essa mesma pessoa, ela diz uma frase muito legal: de hora em hora, Deus melhora. E também acredito nessa frase, Eu porque comer se muitas Deus frases. criador, porque se Deus criador, ele está constantemente num processo para nós, humanos, pequenos, que usamos menos do que 10% da nossa capacidade animal, para nós é difícil compreender o incriado, aquele que sempre foi, aquele que é e sempre será. É difícil compreender a natureza de uma divindade sendo uma parcelinha muito pequenininha dela. É muito É difícil. verdade. Mas quando você está nessa parcelinha pequenininha, existe
uma soltura, você se espalha, você preenche tudo isso, sabendo que esse aqui é o quintal da casa do seu pai, sabendo que isso aqui é uma parcela da criação toda e que você está inserido nesse contexto. E que todas essas agruras, esse desespero, é um estímulo para que você saia dessa cama de prego, dessa zona de conforto e faça literalmente algo por você, em primeiro lugar, para que depois desse copo transbordado de coisa boa, de tudo que ele cair, isso alcance o seu redor, alcance as suas pessoas as mais próximas, alcance o seu círculo interno, alcance a sua cidade, o seu estado, o seu país. Cara, tudo, tudo. Essa é a grande sacada. Se o seu momento é difícil, faça dessa limonada, né? Faça desse limão uma limonada. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma pessoa que passou e passa pelas suas dificuldades, mas que fez uma torta de limão, fez uma limonada, está servindo 120 crianças, está trazendo 140. projetos Nós de estamos em língua portuguesa. 140 hoje. 140 140. projetos de língua portuguesa, projetos de matemática, habilidades do futuro, pequenos talentos, esporte, está trazendo resultado para a individualidade de cada uma dessas pessoas. E se você não é para você fazer uma fundação, não é nada disso. Faça por você, faça por você. Sim. Porque é como uma caixa d'água e um copo. Se eu pegar uma caixa d'água e despejar num copo, vai ser difícil até de segurar o copo, né? Mas muita coisa vai cair. Quanto mais você se der, quanto mais transbordar, mais os outros recebem. Mas primeiro você. Primeiro, encha-se. Encha-se dessa divindade, encha-se de esperança, encha-se de vontade. E depois, quanto mais cheia você tiver, mais vai transbordar, mais vai atingir. Mas faça primeiro por você, né? Eu acho que fica essa história. É Quando você faz para satisfazer o Alê, é a parcela do Alê que está dentro de você. Quando você faz isso por ele, você está fazendo por você. Né? Quando você faz isso por um amor maior, esse amor maior ele transcende as barreiras do tempo, do espaço, dos laços biológicos, do laço sanguíneo, transcende. Né? Eu, assim, da minha parte fica essa reflexão. Eu queria ler rapidinho os comentários que tem aqui, porque depois eu vou abrir a palavra para você, deixar uma mensagem para todo mundo aqui. Ó, Cíntia Mitchells, essas sincronicidades são incríveis, o universo fala com a gente o tempo todo, cabe a nós sabermos ouvir. Parabéns de coração por tudo que você faz. Gelci Andrade. Gel Andrade, aqui. Obrigada. Estava pensando nisso mesmo, no Anjo 52. O Anjo 52 foi aquela que a gente teve ali. Aqui, simbioticamente, André, que bacana a sua fala sempre. Cara, nós estamos aqui para dialogar. É isso aí. Vejo os medos que precisam estar num lugar tão bom que eles nem queiram sair. Que o sucesso seja o complemento do sucesso do outro. Cara, que legal. Quando todo mundo fica feliz com o sucesso do outro, é porque esse é um planeta de sucesso. Né? Vamos transformar isso aqui, né? num lugar... É importante seguir nosso coração. Não as mandas, não pensante. Parabéns pela sabedoria. Que atitude seja exemplo para muitos, Carol. Cíntia, vocês dois são inspiradores. Você também. Simbioticamente fala de movimento. Movimento, tem até uma brincadeira de uma música, né? O movimento é sexy, o movimento é tudo, né? Vamos movimentar coisa, vamos colocar as coisas para andar, coisa parada traz amar água parada traz mágoa. Água parada não faz bem. Não faz nada bem, então é o rio. Vamos agitar. Então, são 5 para meio-dia, eu li os comentários aqui, eu vou deixar você falar. Eu quero que você mande uma mensagem do seu coração, o que te intuir, para que você possa estimular as pessoas e fazer o seu papel. Está aberto o microfone, fica aqui para você deixar a tua mensagem para a pessoa que possa te ouvir agora ao vivo ou na hora que a gente publicar isso aqui. Está aberto o microfone para você. Certo. Bom, a minha recomendação sempre é tudo que você falou faz total sentido. Realmente, eu me renovo, eu olho para o positivo, eu olho para a luz, não olho para o escuro. Eu não espero as pessoas mudarem, eu mudo. E sempre mantendo uma coisa muito importante, que eu acho que é a humildade, né? Então, eu acho que a pessoa fazer o melhor dela
sem ela tem que se valorizar sem ela ter um ar de superioridade. Então, hoje eu, Hanan, eu acredito muito em solidariedade e não caridade. Eu acho que a caridade é algo que você parece que você está de cima olhando para baixo. Não acho ele tão É um nobre. saudável, sabe? Assim, é um ego, e o ego não é bom, né? O ego, ele, muitas religiões até falam que ele é o próprio diabo, ele é o Satã, enfim, cada um chama de que quiser. É a luz escura, né? Então, a solidariedade é muito importante, a pessoa ser solidária, porque todo mundo que você oferece algo, essa pessoa tem algo, e como você falou, e na verdade eu também perdi meu pai, minha mãe não, meu pai e meu irmão ano passado, e meu pai, a última música, meu pai era muito culto, ele era doutor e estudou na Sorbonne, falava 7 línguas, eu até não me acho muito inteligente perto dele, nunca me achei, falou somente 4. E, enfim, ele mandou uma música muito bonita francesa que falava assim, e a verdade é que hoje eu sei que não tem verdade, que é um cantor que ele buscou a verdade e falava, eu sei desde pequeno, e quando chegou aos 20 ele sabia mais ainda, mas conforme foi envelhecendo, ele falou, e hoje eu sei que nada sei. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, Isso é uma grandeza de uma pessoa. Isso vale para todos nós, que a humildade é muito importante. E você vê que uma pessoa tão culta, que estudou, que não sei o quê, viveu em vários países, e achei tão nobre o final. Hoje eu sei que nada sei. Porque realmente o mundo muda, evolui, transforma, mas o importante é ter um bom coração, é dar o melhor de si, sabe? Ter essa atitude positiva, que tudo se transforma, que tudo se encaixa, que nem um puzzle. Uma hora você acha as peças e ali tua figura, o teu sonho está realizado naquele puzzle que você colocou a última peça. É isso que eu tenho a falar para vocês. Cara, eu acho que fala por si só, e eu só vou arrematar a tua frase com mais uma. Se você sabe demais, se você acha que sabe tudo, pensa no que a Hannah falou. Quem sabe demais está precisando saber mais ainda. E quando souber mais ainda, vai descobrir que muito pouco sabe, porque o realismo é fantástico. Ele é imensamente maior do que a gente pode processar humanamente falando. E o conhecimento é uma coisa que está disponível para quem busca. Então, busque, vai atrás, respeite o conhecimento, e você vai descobrir que quanto mais você sabe, você nada sabe. Exatamente. E isso faz parte da grandeza de quem busca. Então, busque, continue buscando, e saiba que as suas verdades elas vão se sutilizar, elas vão entrar em oitavas maiores, e isso vai te descortinar para um mundo imenso, imenso, incomensurável. Mas se a gente ficar preso em algumas certezas, a gente vai viver dessas poucas e pequenas certezas e não vai se abrir para a grandiosidade das coisas, né? Que é incalculável. Se existem mais estrelas no céu do que areia na terra, isso já é um bom motivo para a gente pensar em todos esses sóis, em todas essas emanações de energia, de força que fazem diferença para todos nós aqui. Então, assim, eu me despeço de vocês, desejando a todos vocês paz, amor, harmonia, felicidade. Um excelente final de sexta-feira, um bom final de semana. Muito obrigada. Sabendo que sexta-feira que vem, imaginando que sexta-feira que vem a gente está aqui de volta com todos vocês, trazendo uma notícia, uma ideia, para que vocês se inspirem, meio-dia, para que vocês possam se inspirar e transformarem as suas vidas e fazerem algo melhor para si próprio e para o coletivo. Hannah, muito obrigado. Meus parabéns pela sua história. Parabéns pela sua história. Parabéns por todo. E que vocês cresçam e levem aí a vontade do Alê a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a todos que participaram. Semana que vem tem mais. Gratidão. Beijo para vocês. Obrigado, querida. Beijo. Obrigada. Beijo.